Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, para a gente fazer uma gravação de uma aula de Química Orgânica Experimental. E essa primeira aula nós vamos fazer sobre identificação de compostos orgânicos, tá? São experimentos simples que podem ser levados para o ensino médio, e que os alunos efetivamente vão gostar. São realmente muito simples, que dá para fazer, na maioria dos casos, em sala de aula, tá? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar alguns compostos orgânicos. No caso aqui eu separei sacarose e amido, para que nós pudéssemos identificar os compostos orgânicos. Veja que a sacarose, que é o açúcar de mesa, é o açúcar que nós comemos na nossa mesa. A estrutura dele é essa daqui, ele é um disacarídeo, tá? Não redutor, e que é completamente orgânico, carbono, hidrogênio, e oxigênio em sua estrutura. Escolhi também o amido, para nós fazermos o teste do composto orgânico, e vimos que o amido ele é um polissacarídeo, tá? Então, formado em moléculas de alfa-D-glicose, encadeadas, assim, como ele é um polissacarídeo, são várias dessas moléculas. Aqui é uma representação pequenininha, dele, mas existe 300 até 600 repetições dessas moléculas formando o amido. Então, o que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do tubo de ensaio, espátula, bico de Bunsen, sacarose e amido, que já estão aqui. Então, nós vamos pegar um tubo de ensaio, colocar um pouco de sacarose com uma espátula, coloca um pouco da sacarose no tubo de ensaio, que pode ser o açúcar de mesa, que você pode levar para o laboratório, para mostrar a seus alunos. Aquece diretamente no bico de Bunsen. O que nós vamos observar? Que vai queimar gradativamente essa substância e vai haver a formação de vapores de água, tá? Então, isso aí, esses vapores de água, e vai a queima gradativa dessa substância, a liberação dos vapores de água, exatamente depois você tem também a liberação do fuligem escura, que é o carbono, tá? O mesmo teste nós podemos repetir com o amido. E aí os alunos vão efetivamente ver a formação de vapores e água, tá? Que comprovam que as substâncias que nós estamos trabalhando são orgânicas, No segundo método, nós vamos identificar, de uma outra forma, o composto orgânico. Um composto orgânico. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com etanol, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma espátula, usar aqui pipeta, tá? Um tripé, um bico de Bunsen e a tela de amianto. Essa tela de amianto nós vamos colocar aqui, em cima desse tripé. E em cima dessa tela de amianto nós vamos colocar uma porção de magnésio em pó. Magnésio em pó, tá? No laboratório. E vamos umedecer todo este magnésio com etanol, tá? Ele fica bem úmido. E vamos inflamar com o bico de Bunsen. Nós ligamos o bico de Bunsen, e aproximamos o bico de Bunsen desse magnésio que está aqui nessa tela de amianto. Então, você vai observar que esse magnésio, junto com o etanol, vai queimar com fogo alto, bonito, E em seguida, você vai aparecer, o magnésio ele vai trocar de cor, o magnésio vai se inflamar, vai mudar de cor, e vai ficar um depósito de carbono, depois de frio, em cima desse magnésio, que foi inflamado, vai aparecer um depósito de carbono, uma cor cinza. E isso é uma presença de carbono, determina que é a presença de carbono. Certo? Então, segunda prática, segundo método, também uma forma de determinar um composto orgânico, certo? Fácil de fazer. Apenas os alunos, os alunos de ensino médio, nós não deixamos aproximar muito, mas eles podem, de suas bancadas, observarem a formação do fogo, efetivamente, e depois a mudança de cor do magnésio, que foi realmente inflamado, e ficou em cima dele o depósito de carbono, resultante da queima do etanol. No terceira pesquisa, que nós vamos fazer uma a uma com calma, que eu estou só explicando como é que vai ser, nós vamos utilizar tubo de ensaio, espátula, almofariz,
tubo em U, tá? Um bico de Bunsen, que já foi mostrado no outro slide, e uma pinça. Usaremos o óxido cúprico, uma substância orgânica qualquer e uma solução de hidróxido de cálcio. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui no almofariz uma substância orgânica. Vamos colocar ureia, por exemplo, tá? E adicionamos 0,5 gramas do óxido cúprico. Com o almofariz, nós vamos triturar, né, misturar as duas substâncias, a ureia nesse caso e o óxido cúprico, colocar essa mistura num tubo de ensaio. E vamos colocar um pouquinho mais de óxido cúprico em cima dessa mistura. Adaptamos esse tubo em U aqui em um tubo de ensaio e do outro lado nós vamos aquecer um lado com o bico de Bunsen, o tubo de ensaio, né, que está com essa mistura de óxido cúprico mais a ureia, nesse caso, e vamos aquecer no bico de Bunsen. O que vai acontecer? Vai haver a formação de vapores aqui, tá, de CO2, que vão subir aqui pelo tubo em U e vão chegar no outro tubo de ensaio que vai estar acoplado aqui nesta saída e que tem uma solução de hidróxido de cálcio. Então, o que vai acontecer? Você vai observar que vai haver uma turvação nessa solução de hidróxido de cálcio. Então, o aparecimento dessa turbação na solução de hidróxido de cálcio indica a existência de carbono, certo? Então, se o trabalho for realizado com todas as substâncias secas, o óxido cúprico e a amostra, você vai observar aqui o aparecimento de gotículas de água na parte superior do tubo de ensaio, tá? que é a continha, e no tubo de desprendimento comprova a presença de hidrogênio, certo? Então, você vai colocar esse tubo de ensaio com a mistura do óxido cúprico mais a ureia, que foi a substância escolhida. Em seguida, um pouquinho mais do óxido cúprico aqui. Acoplamos no tubo em U. Do outro lado, na saída dos vapores, né, um outro tubo de ensaio, agora com hidróxido de cálcio. Aquecemos o primeiro tubo e vai haver a formação de vapores. Esses vapores eles vão subir aqui pelo tubo em U e vão chegar no outro tubo de ensaio que tem solução de hidróxido de cálcio. Você vai observar claramente uma turvação nessa solução de hidróxido de cálcio, que é a comprovação da existência do carbono, certo? Então, se o seu tubo de ensaio e seu tubo em U estiverem bem secos, né, no momento de você fazer a sua experiência, o aparecimento de gotículas de água na parte superior do tubo de ensaio e no tubo em U comprova a presença de hidrogênio, certo? Então, o carbono é comprovado que existe lá naquela substância através da turvação da solução do hidróxido de cálcio, e o hidrogênio ele é comprovado pela formação de gotículas de água. O quarto método, nós temos a pesquisa de nitrogênio. Então, nós vamos precisar de tubo de ensaio, becker, espátula, bastão de vidro, proveta pequena, funil e papel de filtro. E que substâncias eu vou usar? Um sódio metálico, um pedacinho de sódio metálico, uma substância orgânica nitrogenada, nós vamos usar a ureia, sulfato ferroso, cloreto férrico, hidróxido de sódio e ácido sulfúrico. Como é que eu vou fazer essa pesquisa de nitrogênio aqui, que também será qualitativa? Vou pegar um pedaço de sódio metálico e vou colocar em um tubo de ensaio, tá? E coloco em um outro tubo de ensaio, peso 1 grama mais ou menos de ureia. E misturo as duas substâncias, né? O sódio metálico mais a substância orgânica. E vou no bico de Bunsen. E você vai ver que vai acontecer uma fusão do sódio metálico com a ureia. Então, a gente tira um pouquinho, né, do aquecimento, depois aproxima novamente do fogo, volta um pouquinho, até que toda a fusão tenha ocorrido. Então, você vai deixar o tubo esfriar, vai adicionar 2 ml de metanol, tá?
E em seguida você adiciona 20 ml de água destilada lá no tubinho de ensaio, que estavam o sódio metálico e mais a substância orgânica, que era a ureia. E novamente com uma pinça, né, você segura o tubinho de ensaio e aquece novamente. Aquece até a ebulição. Deixa esfriar e filtra até que esse filtrado fique bem límpido. Então, esse filtrado você vai dividir em 3 porções, né? Veja que nós usamos 20 ml de água, 2 ml de etanol. Então, nós temos um total de 22 ml lá no nosso tubo de ensaio. Então, se vai dividir por 3, nós vamos ter em cada tubo de ensaio, após a filtração, aproximadamente 7 ml dessa solução filtrada aqui. Dividimos em 3, né? Cada uma aproximadamente com 7 ml. A primeira delas, então o primeiro tubo de ensaio se coloca o número 1, você vai adicionar uma gota de solução saturada de sulfato ferroso, outra de cloreto férrico a 5% e 1 ml de hidróxido de sódio a 20%. Aquece rapidamente e adiciona 1 ml de ácido clorídrico ou ácido sulfúrico. Então, o que vai acontecer? Como o nitrogênio está presente, né, porque nós usamos a ureia, nós vamos observar a formação de um precipitado azul intenso de azul da Prússia. Um azul bem intenso chamado azul da Prússia. Ou de uma coloração azul verdoso, também indica a presença de nitrogênio. Talvez esse experimento não dê para fazer em sala de aula, mas você faz facilmente em uma capela no laboratório. Tá? Então, sulfato ferroso, cloreto férrico, hidróxido de sódio são substâncias relativamente fáceis de manusear. Tem que ter mais cuidado, né, com o ácido sulfúrico, a solução de ácido sulfúrico, mas é um teste bem interessante e a coloração muito bonita, intensa, de azul, que comprova a existência do nitrogênio na ureia. Tá? A prática 5, nós vamos pesquisar enxofre. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Veja que na prática anterior, né, nós filtramos em três porções de 7 ml aproximadamente. Nós tínhamos numa solução 22 ml da água, metanol, o sódio metálico, que foi fundido com a ureia, e o resultado disso nós filtramos em 3 porções. A primeira porção nós usamos para determinar a ureia, que foi determinado no experimento anterior, comprovado através de uma coloração intensa de azul da Prússia. Nesse experimento, nós vamos pegar o segundo tubo de ensaio e vamos acidificar com ácido acético. Então, para isso, a gente usa o papel de filtro, papel de pH, desculpe, para comprovar que esse filtrado está realmente com pH ácido. Adicionamos algumas gotas de acetato de chumbo e ocorrerá a formação de um precipitado preto se houver enxofre. Como nós estamos usando ureia, o enxofre não vai estar presente, ou seja, não vamos observar a formação de um precipitado preto, ou seja, negativo para enxofre, claro, porque nós estamos usando ureia. Ureia não tem enxofre. Se nós quisermos fazer um teste para comprovar a presença do enxofre, nós usamos, por exemplo, a tiureia. Fazemos todo o experimento do início e testamos o enxofre com a tiureia e vocês vão observar realmente a formação do precipitado preto. Então, essa foi a prática 5, né? Na sequência, oi pessoal, então vamos continuar a nossa pesquisa, né, de halogênios na amostra que nós iniciamos com sódio metálico, fundimos juntamente com a ureia, né? Depois colocamos metanol, em seguida água, aquecemos, filtramos e dividimos este filtrado em 3 partes. A primeira parte nós já fizemos a determinação do nitrogênio, que nós vimos que deu positivo a presença do nitrogênio, né? Na segunda parte nós determinamos se havia presença de enxofre e observamos que não havia presença de enxofre, porque não houve a formação de um precipitado negro, né? E a terceira parte
do filtrado, né, da prática 4, nós vamos fazer a determinação da presença de halogênios. Então, se houver presença de halogênio nessa amostra que nós estamos trabalhando, vai aparecer um precipitado branco, tá? Um precipitado branco que indica a presença de halogênio. Não basta a solução ficar turva, tem que aparecer um precipitado, certo? Então, na prática 4, nós vamos acidificar usando ácido sulfúrico e adicionar algumas gotas de nitrato de prata. Agitar um pouco e observar se há a presença do halogênio. Essa presença só será confirmada se houver a formação de um precipitado branco, certo? Então, vamos lá para o laboratório, né? Vamos continuar no laboratório e determinar essa presença ou ausência de halogênio nessa amostra, ok? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à nossa aula, né, experimental, que inicialmente eu mandei, nós fizemos um vídeo, fui explicando etapa por etapa, e agora nós viemos para o laboratório aqui na Católica, né, o laboratório 802, para efetivamente fazer ao vivo e a cores o que nós vimos teoricamente no vídeo enviado anteriormente, tá? Então, o Pâmelo vai me ajudar a fazer esses experimentos aqui. Todo mundo conhece Pâmelo, né? Ele sempre nos ajuda nas aulas experimentais. E a prática 1, que é essa que nós vamos fazer, é a identificação dos compostos orgânicos. Então, temos 2 métodos inicialmente aqui, vamos fazê-los, né? São práticas muito simples, dá para levar e fazer no ensino médio, nas escolas que vocês estão ensinando. Algumas delas dá para fazer na própria sala de aula, como vocês sabem. Outras a gente vai precisar de capela, mas essas 2 inicialmente podemos fazer sem o uso da capela. Tá? Então o Pâmelo vai pegar aqui a sacarose, que é o açúcar de mesa, né? O açúcar que a gente usa para colocar no café, para colocar no suco. E todo mundo que fez a Orgânica 3 sabe a estrutura do disacarídeo, né? Sacarose. Ele é não redutor. E nós vamos mostrar aqui que ele é um composto orgânico. Então, o Pâmelo vai aquecer no bico de Bunsen, olha só. E o que vai acontecer? Vai haver uma queima gradativa da substância, né? E uma formação de vapores e água. Então, é só ver. Aqui nós vamos sentir um cheirinho de algodão doce. É uma prática de química orgânica bem cheirosa e bem gostosa, né? Então, observem que está havendo já a queima gradativa da sacarose. Observe que a cor ficou escura. Isso é a presença de carbono, efetivamente. E se observarmos, tá bom, Pâmela? Se observarmos o tubo de ensaio, né? Ele vai estar aqui, ó, cheio de gotículas de água. Então, você tem a cor escura, que foi o carbono, né? E as gotículas de água, a formação realmente de H2O, tá? Então, pode virar um pouquinho para lá, para o pessoal ver as gotículas de água, né? Mais próximo. E o cheiro é agradável. Então, observe a cor escura, efetivamente, que é a presença de carbono, tá? Tem uma outra substância que nós podemos também fazer, isso também vocês têm em casa, né? Que é o amido, né? Que todo mundo faz uma papinha boa, faz um molhinho branco, usa lá o amido, a maisena. Só que o amido agora, ele é um polissacarídeo, né? A sacarose, que usamos inicialmente, ele era um disacarídeo. O amido é um polissacarídeo e ele é redutor, um pouquinho diferente, mas vai ser comprovado da mesma forma a presença de carbono e a formação de água nas paredes do tubo de ensaio. Vamos observar. Demora um pouquinho mais de tempo, né? Porque ele é um polissacarídeo, mas não muito mais. Pronto, começou. Olha aí a formação do carbono, tá? A cor escura, né? Comprovando a presença de carbono. E já nas paredes do tubo de ensaio, a formação de gotículas de água, tá? Então, comprovado, né?
Pode botar um pouquinho para lá para o pessoal ver. Né? Aqui também. Formação dos vapores, tá? Pronto. Ótimo, Pâmela. Então, pessoal, aí vocês podem pegar qualquer uma outra substância orgânica que vocês tenham em casa e pode fazer isso em sala de aula. Veja que não tem problema, né? Não tem grandes perigos. Só o bico de bússola ligado tem que afastar o aluno de se aproximar bastante do fogo. Certo? Pronto. Oi, pessoal, vamos lá. Vamos fazer a identificação de compostos orgânicos agora, usando magnésio e etanol, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar um pouco de magnésio sobre a tela de amianto e em cima do magnésio nós vamos colocar etanol. Vamos umedecer o magnésio com etanol. Em seguida nós vamos pegar o bico de Bunsen, aquecer esse magnésio, vamos observar que vai queimar, né? E depois você vai ver uma porção de uma cor diferente do magnésio por cima desse magnésio, ou seja, o magnésio vai ficar... Tem um depósito, na verdade, de carbono em cima do magnésio, tá? Então, vamos observar agora com o Pâmela fazendo. Então, a porção do magnésio. Agora etanol, ele está umedecendo o magnésio com etanol. E em seguida ele vai aproximar a chama do bico de Bunsen nesse magnésio. E vocês vão observar a queima do magnésio e em seguida o depósito de carbono sobre esse magnésio. Observa as estrelinhas que se formam, né? E a coloração agora mudando no magnésio. Que aí é a comprovação da presença do carbono, né? Ficou bom. Então, essa terceira prática também é uma pesquisa de carbono e hidrogênio, terceiro método, né, opcional, e que a gente usa uma substância orgânica, nesse caso nós usamos ureia, e fizemos uma mistura com o óxido cúprico, né, óxido de cobre 2. Então, colocamos aqui no almofariz, né, misturamos, em seguida transferimos essa mistura para um tubo de ensaio, aqui tem um tubo IU, e o outro tubo de ensaio, que vai recolher os vapores, você tem hidróxido de cálcio, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos observar a turvação da solução de hidróxido de cálcio, tá? E aí, quando ele turva, a gente comprova a presença do carbono. E aí, depois, em seguida, a gente tem que observar, na mesma hora, né, que vai haver a formação aqui de gotículas d'água, ou seja, a comprovação da presença do hidrogênio, tá certo? Então, uma prática também muito simples, e que vamos fazer agora com a demonstração de Pâmela. Vamos lá, então, inicialmente vamos aquecer o tubo de ensaio, onde contém a substância orgânica mais o óxido de cobre 2. Tá? Observe que vai haver a formação de vapores, e esses vapores serão recolhidos no segundo tubo de ensaio, onde tem uma solução de hidróxido de cálcio, né? E essa solução, nesse momento, observe que ela está límpida. E quando os vapores chegarem do outro lado, ela ficará turva. Tá? Olha os vapores se formando agora. Tá? Certo, começou a chegar do outro lado. Está subindo. Olha, os vapores estão chegando lá de cá. Observem aqui o tubo 2, a presença aqui dos vapores do outro lado. Isso. Certo. Vou deixar um pouquinho aqui. Se puder agitar um pouquinho, isso.
Deixar um pouquinho aqui que está escapando um pouquinho os vapores. Ajeito um pouquinho. Já era para ter formado. Já está começando, né, a ficar um pouquinho turvo agora. Observe isso onde Pâmela está agitando. Isso, pronto. Olha a turvação acontecendo. Veja, do meio para cima ele está turvo e um terço embaixo ele ainda está límpido, mas a solução já turvou. Então a comprovação está aí. E aqui em cima vocês podem observar gotículas de água que comprovam a presença do hidrogênio. Tá? Pronto, excelente. Ótimo, excelente resultado. Essa quarta prática que a gente vai pesquisar a presença de nitrogênio, enxofre e halogênio no composto orgânico, né? Como nós vamos usar ureia, então nós vamos ver claramente a presença de nitrogênio nesse composto, certo? Então, o que é que nós vamos fazer inicialmente? Vamos pegar um pedaço de sódio metálico, que está aqui, ó, sódio metálico, tá? E vamos colocar no tubo de ensaio. Junto desse sódio metálico, nós vamos colocar a substância orgânica, que nós escolhemos a ureia, certo? Em seguida, esse sódio metálico junto com a ureia serão fundidos através de aquecimento ali no bico de Bunsen. Então ele vai fundir, vocês vão ver que vai formar um fogo, né, assim embaixo no tubo de ensaio, que é exatamente o momento da fusão do sódio com a substância orgânica. Em seguida a gente retira do fogo, do aquecimento, deixa esfriar um pouco, adiciona metanol, depois água, volta a aquecer e depois filtra. E aí nós vamos fazer as determinações qualitativas do nitrogênio, enxofre e halogênio, certo? Então vamos começar agora. Pronto. Pode colocar o sódio metálico. Isso, vou colocar. Vamos botar um pouquinho de ureia. Isso, tá ótimo. Pronto. Então já estão no tubo de ensaio, né, o composto orgânico, que é a ureia, e o sódio metálico. Agora vamos aquecer. Isso. Na parte mais baixa, que ela é mais quente, né? Isso. Tá. Então observem a fusão do sódio, tá? Tira um pouquinho. Isso. Vocês observaram, né, que formou uma bolinha de fogo lá embaixo do tubo de ensaio. Foi o momento da fusão. Pode aquecer mais um pouquinho, Pâmela. Pronto. Isso. Pronto. Então, foi totalmente fundido, né, o sódio junto com a substância orgânica. Vamos deixar ele esfriar um pouquinho aqui. Quando ele esfriar, nós vamos adicionar metanol, né? 2 ml de metanol e 20 ml de água destilada. Essa solução será filtrada e dividida em 3 tubos de ensaio.
que está quente ainda. Então, todo o metanol, todos os 2 ml, né, do metanol foi adicionado. Agora nós vamos adicionar 20 ml de água destilada, aos pouquinhos também, devagar. Isso, agora a gente vai filtrar, vamos filtrar essa solução. Não, antes de filtrar, vamos aquecer mais um pouquinho, Pamela. Aquecer, isso. Aquece até a ebulição, tira, bota, para não jorrar. Isso, tirando e botando. Após filtrar, nós vamos separar em 3 porções. Então, aproximadamente 7 ml para cada uma porção. A solução tem que ficar límpida. E ela realmente está sendo filtrada. E vocês observem que ela está completamente límpida. Então agora nós vamos dividir em 3 porções. Você pode passar direto para cá, né? Se tiver um filtro. Você colocar um funil, não precisa. Pronto, podemos guardar essa solução, caso precise repetir alguma. Tá, então no tubo 1 nós vamos testar a presença de nitrogênio, certo? Então o que vai acontecer? A gente vai adicionar 1 gota de solução saturada de sulfato ferroso, 1 gota também de cloreto férrico a 5% e 1 ml de hidróxido de sódio, inicialmente, tá? Então, 1 gota de sulfato ferroso, uma gotinha, certo? Uma gotinha de sulfato ferroso. Depois, mais uma, no mesmo tubo 1, de cloreto férrico a 5%. Um ml de hidróxido de sódio a 20%, né? Isso, agitar, certo? Hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. Aquece ligeiramente e em seguida a gente coloca 1 ml de ácido clorídrico ou ácido sulfúrico. Isso. Essa solução que está com sulfato ferroso, cloreto férrico e hidróxido de sódio, a gente aquece, tá? E em seguida nós vamos colocar o ácido sulfúrico. Isso, Pamela. Pode tirar, coloque aí. Sim. E aí a gente vai adicionar agora o ácido sulfúrico, 1 ml de ácido sulfúrico.
Devagarzinho, que é ácido na água, né? Então cuidado. Tem que ficar azul. Pode agitar um pouquinho, Pamela. Na sequência, vamos testar enxofre e halogênio. Agora só vai levantar e fazer mais perguntas. E para filmar essa coisinha, né? Então, está aqui o azul, né? O nitrogênio, a coloração do nitrogênio. Tá? Então, encerra essa determinação do nitrogênio com a coloração azul mostrada no experimento. Vamos continuar agora na sequência, determinando enxofre. Então, se nós estamos trabalhando com ureia, a ureia não tem enxofre na sua forma molecular. Então, esse teste ele vai dar negativo. Não vai formar um precipitado preto. Tá? Então, a gente vai confirmar que depois, né, do filtrado inicial, nós vamos testar a presença de enxofre agora. Vamos utilizar o ácido acético, algumas gotas de ácido acético nesse filtrado para que ele se torne ácido. Então a gente coloca algumas gotinhas e com o papel de pH comprova se ele está no pH ácido. Se estiver no pH ácido, adicionamos algumas gotas de acetato de chumbo e aguardamos a formação do precipitado preto. Caso não forme precipitado preto, significa que não tem presença de enxofre na forma molecular do composto orgânico que nós estamos trabalhando, certo? Acho que está aqui em 4. 4, 3, pronto. Então o pH está ácido, né? Pode virar para nós aqui, comprovando que a solução foi acidificada, certo? Então adicionamos agora algumas gotas de acetato de chumbo. Observe que a solução permaneceu líquida, clara. Então, teste qualitativo negativo para enxofre, que é o esperado, né? Porque nós estamos trabalhando com ureia, e ureia não tem enxofre na sua composição. Então, com isso, encerramos o segundo teste, comprovando a não presença, né? A ausência de enxofre. Como nós vamos testar halogênio, né? Nós vamos utilizar, vamos acidificar agora esse terceiro tubo com ácido sulfúrico. Algumas gotas que acidifica aí um pouquinho. Vamos observar se a solução está acidificada.
ácido, né? Está em torno de 3, né, também, de pH. Então a solução está devidamente acidificada e nós vamos em seguida colocar algumas gotas da solução de nitrato de prata. Se houver presença de halogênio, haverá a formação de precipitado branco. Não é uma turbação, é um precipitado, certo? Observe que a solução ela turbou, mas não precipitou, isso é esperado. Se houvesse uma precipitação, nós iríamos observar o material sólido no tubo de ensaio. Então, negativo também para halogênios, certo? Com isso, pessoal, nós encerramos essa primeira prática, onde nós fizemos 6 experimentos de comprovação de presença de composto orgânico, né? Os 3 primeiros nós pesquisamos a presença de carbono, hidrogênio, né? Oxigênio consequentemente. No 4º experimento testamos a presença de nitrogênio, onde foi positivo, dando azul, né? Ainda está ali. E os outros 2, enxofre e halogênios, deram negativo, porque nós escolhemos a ureia para trabalhar. Na próxima prática, nós podemos trabalhar com o tiuré, por exemplo, e nós vamos testar positivo para o enxofre. Então, os experimentos são simples, né? Fáceis de reproduzir e também de levar para o ensino médio e mostrar ao aluno que o carbono realmente existe, não é só no quadro negro mesmo. Certo? Então, obrigada, pessoal, por pegar todo mundo aqui e até a próxima.